Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre os uniformes dos aviadores e das tripulações que combatiam a milhares de metros de altitude e dos enormes desafios que enfrentavam naquele ambiente. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em julho de 1914, os aviões já eram uma realidade, mas ainda eram vistos como uma curiosidade de cientistas extravagantes. No entanto, o grande interesse despertado nos militares por aqueles aparelhos levou a um rápido desenvolvimento tecnológico, resultando em aeronaves cada vez mais velozes e bem armadas. E apesar de grande parte desse desenvolvimento ter se focado mais na área dos caças, o conceito de bombardeiro nasceu e se desenvolveu rapidamente, passando, no início da guerra, de pequenos aviões carregados com morteiros e granadas que eram jogadas pelo piloto sobre as tropas inimigas, para grandes aeronaves com alcances de centenas de quilômetros e uma capacidade para transportar algumas centenas de quilos de bombas. Apesar de rudimentares, os bombardeiros provaram o seu valor naquele conflito, levando à continuação do seu desenvolvimento nos anos 20 e principalmente nos anos 30, com os bombardeiros ganhando um impulso redobrado durante a terrível Guerra Civil Espanhola entre 1936 e 1939. As forças fascistas de Francisco Franco, apoiadas por Hitler e Mussolini, fizeram amplo uso dos bombardeiros, levando a ações terríveis como o bombardeio de Guernica em abril de 1937, que destruiu totalmente a cidade, matando e ferindo mais de 1000 civis. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, os bombardeiros eram elementos centrais nas forças aéreas de todas as principais potências. Aeronaves divididas essencialmente em 3 grandes categorias: os bombardeiros leves, os médios e os pesados. Os leves e os médios eram aeronaves desenvolvidas para o chamado bombardeio tático e para o apoio de proximidade às tropas em terra. Aeronaves com alcances relativamente curtos e com capacidades mais limitadas de transporte, mas que eram essenciais para o combate móvel blindado, com os alemães incorporando esses bombardeiros mais leves no seu conceito de Blitzkrieg, a famosa Guerra Relâmpago. Já os bombardeiros pesados tinham uma missão muito diferente. Essas aeronaves, algumas com alcances de milhares de quilômetros, capazes de transportar várias toneladas de bombas, tinham a missão de atacar alvos estratégicos do inimigo, como grandes centros industriais e portos. Esses alvos, obviamente muito importantes para o esforço de guerra do adversário, estavam habitualmente muito bem defendidos, tanto por defesas antiaéreas no solo, como por caças espalhados em diversas bases ao longo do território. Para chegar a esses locais, os bombardeiros pesados precisavam sobrevoar centenas de quilômetros de território inimigo fortemente defendido, e por isso, para terem ao menos alguma chance de sucesso, precisavam voar alto, mesmo muito alto. Um bombardeiro médio típico daquela época, como o B-25 Mitchell, costumava voar a uma altitude variando entre os 2 e os 3.000 metros, com um teto máximo de voo de 24.200 pés, o equivalente a 7.400 metros. Mas um bombardeiro pesado como o B-17, para missões de médio e longo alcance contra alvos fortemente defendidos, podia voar a uma altitude de até 35.600 pés, o equivalente a quase 11.000 metros. Àquela altitude, os bombardeiros eram praticamente imunes às defesas antiaéreas alemãs, incluindo o Flak 36 de 88 mm, o mais poderoso canhão antiaéreo alemão, que tinha um alcance operacional efetivo de 8.000 metros. Outra vantagem de voarem assim tão alto é que obrigavam os caças a longos voos de subida lenta e gradual, e quando finalmente chegavam naquela altitude, a performance de muitos daqueles caças caía muito.
Por isso, quando os alemães detectavam formações com dezenas ou centenas de bombardeiros pesados voando a mais de 9.000 metros, frequentemente se limitavam a acompanhar ao longe, aguardando o momento em que tinham que obrigatoriamente diminuir a altitude para a realização do bombardeio, momento no qual se colocavam ao alcance dos caças e das defesas antiaéreas em terra. Mas, se voar assim tão alto tinha grandes vantagens, as desvantagens, principalmente para a tripulação, eram gigantescas. A 10.000 metros, a temperatura ambiente podia baixar para menos de 50 graus negativos, e com uma atmosfera tão tênue, qualquer pessoa sem uma fonte externa de oxigênio perderia a consciência ao fim de poucos minutos. Não é à toa que aquela altitude está dentro da chamada Zona da Morte, uma zona com condições incompatíveis à vida humana. Para poderem realizar as suas missões, aqueles homens precisavam de roupas e equipamentos especiais, feitos sob medida para aquele ambiente. E por falar em roupas especiais e com tecnologia avançada, quero aproveitar para deixar uma dica de ouro para vocês. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável, criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento. Imaginem um tecido como esse nos desertos quentes do norte da África ou nas florestas úmidas do sudeste asiático. Outra grande inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes, que suportam até 80 lavagens e que, ao contrário dos impermeáveis, são respiráveis. Teriam sido um tremendo alívio para os soldados que passavam dias inteiros debaixo de chuva nas florestas birmanesas. A Insider também se preocupa com o meio ambiente, com mais de 80% do seu portfólio sendo composto por materiais biodegradáveis. A Tech T-Shirt é o suprassumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. Clique agora no primeiro link aqui na descrição, confira essa e outras novidades tecnológicas da Insider e aproveite o super cupom de 12% de desconto. Voltando agora ao vídeo, os pilotos e tripulantes de bombardeiros pesados como o B-17 precisavam de roupas e sistemas especiais de suporte de vida, caso contrário, inevitavelmente morreriam antes de chegar aos seus destinos. Começando pelo oxigênio, a solução encontrada foi criar um sistema de máscaras que eram ligadas a cilindros de oxigênio líquido espalhados pela aeronave. O oxigênio líquido se expande muito quando se transforma em gás, o que significava que apenas cerca de 100 kg de oxigênio líquido era suficiente para garantir por algumas horas um fluxo constante de oxigênio para a tripulação. Mas o sistema não era muito confiável, com os tripulantes constantemente checando as condições dos seus companheiros. Uma pessoa afetada pela hipóxia, que é a falta de oxigênio, dificilmente consegue se aperceber disso com clareza. Por isso, os tripulantes estavam constantemente conversando entre si, à procura de sinais como discursos estranhos ou uma fala mais arrastada. Com relação ao frio, para enfrentar temperaturas abaixo dos 50 graus negativos, o objetivo principal era expor o mínimo possível de pele, principalmente as extremidades como os dedos. Com temperaturas tão baixas, poucos minutos de exposição direta ao ar era capaz de provocar queimaduras terríveis que podiam levar mesmo à amputação. O uniforme era composto por um macacão de voo feito de uma combinação de algodão e outras fibras, pensado para ser resistente e atuar como a primeira camada de proteção. A jaqueta de voo era de couro, com forro de lã ou pele de carneiro para isolamento, com a mais conhecida e icônica de todas sendo a famosa A2.
As calças podiam ser aquecidas eletricamente, com o mesmo acontecendo com as luvas de couro com forro isolante e com as botas, também feitas de couro e forradas com pele de carneiro. Os olhos também precisavam ser muito bem protegidos das baixas temperaturas, com os tripulantes usando óculos de proteção e vidros escuros para quando combatiam contra o sol. E além disso tudo, os tripulantes ainda usavam um colete salva-vidas inflável e, é claro, um paraquedas. Tudo somado, o macacão, a jaqueta, as calças aquecidas, luvas, botas, capacete, máscara de oxigênio, óculos de proteção, colete salva-vidas e paraquedas. O uniforme de um tripulante de um bombardeiro B-17 podia chegar a pesar quase 30 quilos. Isso tudo só começou a mudar com a introdução das aeronaves pressurizadas, como o B-29. A pressurização revolucionou os bombardeiros pesados, permitindo às aeronaves voarem a altitudes de até 10 mil metros por longas horas, com os tripulantes usando uniformes e roupas de proteção comparativamente muito mais leves e confortáveis. Mas, apesar da revolução da pressurização, o B-29 foi usado exclusivamente no Pacífico.